Meus amigos, como evitar as consequências negativas e os riscos no uso da inteligência artificial é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo, portanto, é apresentar as consequências negativas e os riscos que o uso da inteligência artificial poderá proporcionar. E após isto, após mostrar as consequências negativas, mostrar como evitá-las, com a adoção de medidas que nós vamos listá-las no final. As consequências negativas e os riscos no uso da inteligência artificial e as medidas que permitiriam evitar seus malefícios para a humanidade podem ser constatadas com a leitura de artigos de nossa autoria, com base na qual nós preparamos essa apresentação. Nós já produzimos vários artigos abordando a questão da inteligência artificial e sua aplicação em várias áreas da sociedade, de modo que, baseado nesses trabalhos que nós realizamos de pesquisa, nós vamos sintetizar apresentando os riscos que a inteligência artificial pode proporcionar e vamos citar aqui as fontes com base nas quais nós desenvolvemos essa nossa apresentação. Nós consultamos as seguintes publicações de nossa autoria. Primeiro foi um artigo que nós publicamos no LinkedIn, no site do LinkedIn. O título é Superinteligência Artificial, seus benefícios e males, e o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade. Um outro artigo que nós publicamos agora no site do slideshare.net, o título desse artigo é Os benefícios e os riscos da singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial. Outra publicação também de nossa autoria, que nós publicamos, aí já abordando a aplicação da inteligência artificial na indústria, foi um artigo que nós publicamos que tem o seguinte título: Rumo à Indústria do Futuro. Ele foi publicado no site do academia.edu. Outra publicação com base na qual nós preparamos essa nossa apresentação foi outro artigo de nossa autoria, cujo título é A Educação com a Inteligência Artificial e as Deficiências de sua aplicação no Brasil. Outro artigo de nossa autoria que nós utilizamos foi a inteligência artificial, aliás, antes de tudo, Educação com a Inteligência Artificial e as Deficiências de sua aplicação no Brasil, foi publicado no site do academia.edu. Um outro texto de nossa autoria tem um título: A Inteligência Artificial na Conquista Humana do Espaço, suas outras aplicações e seus riscos. Este artigo foi publicado no site do LinkedIn. Outro artigo de nossa autoria que nós utilizamos na nossa apresentação é o seguinte: Inteligência Artificial, usos nos sistemas produtivos e impacto sobre o mundo do trabalho. Isso foi publicado no site de socialismocreativo.com.br. Um outro texto de nossa autoria, que serviu de base para a nossa apresentação, foi o artigo O Trabalho na Era da Inteligência Artificial, que foi publicado no site portal saudenoar.com.br. Um outro artigo que nós utilizamos, de nossa autoria, foi O Advento da Superinteligência Artificial e seus impactos, que foi publicado no site do portal saudenoar.com.br. Um outro artigo de nossa autoria, que nós utilizamos para preparar essa nossa apresentação, abordando os riscos do uso da inteligência artificial, e o outro artigo que nós utilizamos foi O Progresso da Inteligência Artificial e suas consequências.
Esse daí foi publicado no LinkedIn, no site do LinkedIn. O outro artigo de nossa autoria foi as soluções contra o desemprego resultante do avanço tecnológico e foi publicado no site do LinkedIn. E, finalmente, o último artigo que nós utilizamos, de nossa autoria, combatendo o desemprego e a pobreza no capitalismo. A análise desses artigos, conforme já lhes falei, permitiu constatar que a inteligência artificial proporciona inúmeros benefícios, que inclusive vai ser objeto da nossa próxima apresentação, quando vamos tratar dos benefícios produzidos pela inteligência artificial no contexto da sociedade, em todos os ambientes da sociedade. Será a próxima apresentação. Então, nesse artigo que nós estamos apresentando agora, nós constatamos, a partir da análise desses artigos, que a inteligência artificial proporciona inúmeros benefícios, mas há riscos e malefícios no seu uso que precisam ser evitados. E é isso que nós vamos apresentar a partir desse momento. Então vamos apresentar inicialmente os riscos e malefícios no uso da inteligência artificial. E para finalizar, nós vamos mostrar o que e como fazer para evitar seus malefícios. Bem, sobre os riscos e malefícios no uso da inteligência artificial, é importante observar as conclusões que extraímos a partir da análise daqueles textos que nós citamos, de nossa autoria. A conclusão que nós chegamos foram as seguintes. É provável que os cérebros artificiais superarão a inteligência dos cérebros humanos em 2050, com o advento da superinteligência artificial. A superinteligência artificial poderá se tornar muito poderosa. O destino da humanidade se tornaria, portanto, dependente das ações destas máquinas superinteligentes. Nós todos ficaremos dependentes dessas máquinas. Os seres humanos perderão o monopólio da tomada de decisões com a superinteligência artificial. Isso, inclusive, na era contemporânea, nós já estamos assistindo a isso, sobretudo no âmbito dos negócios, em que algoritmos são produzidos utilizando inteligência artificial que permitem aos gestores de grandes organizações a decidirem sobre os rumos do seu negócio. Outro risco associado ao uso da inteligência artificial é que o avanço tecnológico em curso, baseado na inteligência artificial, impactará negativamente sobre o mundo do trabalho, porque poderá levar ao fim do emprego e à consequente queda na demanda de bens e serviços. O impacto da inteligência artificial sobre a sociedade seria devastador, com desemprego em massa, resultante de sua utilização em larga escala, que é o que parece que vai acontecer. Uma constatação que extraímos também de todos aqueles textos que nós apresentamos, que serviram de base para essa nossa apresentação. Nesses textos, nós constatamos, por exemplo, que a consultoria Boston Consulting Group previu que em 2025 até 1/4 dos empregos seja substituído por softwares ou robôs, enquanto que um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta que 35% dos atuais empregos no país correm o risco de serem automatizados nas próximas 2 décadas. É pouco provável que apenas o investimento em educação e treinamento venham a resolver o problema do desemprego. Porque um dos caminhos que sempre foram utilizados
ao longo da história da humanidade foi a de que a qualificação profissional possibilitaria as pessoas a conquistarem empregos cada vez mais interessantes e mais promissores para as pessoas que estão em busca do emprego. Então, é pouco provável que o investimento em educação e treinamento, que apenas esse investimento, venha a resolver o problema do desemprego. É necessário que sejam adotadas outras medidas que nós vamos observar no final da nossa apresentação. Há riscos no uso da inteligência artificial na educação. É apresentado, primeiro, pelo uso não crítico e não consciente das tecnologias. Se houver um uso não crítico e não consciente da tecnologia, há um risco muito grande. Outro é a facilitação do plágio. E isso daí já vem sendo praticado há bastante tempo. E eu mesmo, como professor que fui de disciplinas, tanto na engenharia, na administração, como em economia, tive a oportunidade de flagrar alunos meus que produziram trabalhos simplesmente copiando e colando a partir de pesquisa na internet. Outro risco é a possibilidade de desinformação e disseminação de notícias falsas. Quer dizer, os alunos, os estudantes poderão ter acesso a notícias que não representam a verdade. Quarto, o aprofundamento da desigualdade educacional. Haja vista que nem todas as famílias na sociedade têm recursos suficientes para adquirir equipamentos cibernéticos para que possam utilizá-los em seu benefício. Então isso produziria desigualdade educacional. O uso da inteligência artificial aprofundaria essa desigualdade. Outra é a dependência excessiva da tecnologia, com os estudantes se acostumando demais com as ferramentas da inteligência artificial e dependerem exclusivamente delas. Existe essa tendência, os alunos ficarem, digamos assim, extremamente dependentes do uso da tecnologia, ou seja, da inteligência artificial. Outra é a aprendizagem mecânica marcada por repetições e reprodução de textos, sem reflexão aprofundada sobre um assunto, que é uma possibilidade que pode acontecer. Outra é a discriminação com os conteúdos gerados por inteligência artificial, que frequentemente reproduzem preconceitos discriminatórios. E, finalmente, a violação da privacidade, que a inteligência artificial pode proporcionar. Então, esses são os riscos que a inteligência artificial pode produzir no campo educacional. Outro, com a superinteligência artificial, uma ampla gama de consequências poderá ocorrer, incluindo consequências extremamente boas e consequências tão ruins quanto a extinção da espécie humana, se ela se voltar contra os seres humanos. Esse é um risco que muitos grandes pensadores já colocaram como uma possibilidade de as máquinas se voltarem contra os próprios seres humanos. Diversas personalidades multiplicam os alertas sobre o risco existencial que as máquinas superinteligentes, potencialmente incontroláveis, fariam recair na humanidade. Quer dizer, o risco é de haver a perda do controle dessas máquinas pelos seres humanos. Um outro risco que foi apontado pelo grande cientista Stephen Hawking é que a superinteligência artificial pode representar a extinção da espécie humana. Stephen Hawking afirmou que as tecnologias se desenvolvem em um ritmo tão vertiginoso que elas se tornarão incontroláveis, ao ponto de colocar a humanidade em perigo. A superinteligência artificial representa um risco que ameaça a extinção prematura de vida inteligente na Terra,
ou a destruição permanente e drástica de seu potencial para um desenvolvimento futuro desejável. Existem cenários extremamente negativos, como das próprias máquinas superinteligentes decidirem destruir os seres humanos, por exemplo, acabando com nossa civilização e infraestrutura. Ao medo da inteligência artificial está associada a perspectiva não menos aterrorizante dos robôs assassinos. Mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, e eu não tenho dúvidas que produz, e na nossa próxima apresentação abordaremos os benefícios que a inteligência artificial proporciona em todos os ambientes da nossa sociedade, há o risco de que ela seja mais utilizada para o mal e não para o bem da humanidade, com a tendência de sua maior aplicação para fins militares, que é o que está inclusive acontecendo hoje em dia. As máquinas estão se tornando cada vez mais mortíferas. Isto é, a superinteligência artificial poderá ser utilizada para o desenvolvimento da guerra cibernética na corrida armamentista no mundo. É muito grande o risco de que, nas condições atuais, não apenas máquinas superinteligentes possam vir a ameaçar a humanidade, mas também governantes mal intencionados utilizam a superinteligência artificial para servir a seus interesses maléficos. Então veja aí, meus amigos, que nós podemos estar à mercê das máquinas assassinas, vamos dizer assim, que possam ameaçar a existência da humanidade, mas também de governantes mal intencionados que podem utilizar a superinteligência artificial para servir a seus interesses malignos. Durante muito tempo relegado aos registros da ficção científica, o medo da inteligência artificial está enraizado há alguns anos no debate público, associado tanto à automatização maciça do setor produtivo, que, como nós já vimos, vai provocar desemprego em massa, como nunca aconteceu na história da humanidade, quanto à perspectiva de contribuir para a produção de armas cada vez mais letais, cada vez mais mortíferas, e a não menos aterrorizante produção de robôs assassinos. Inclusive é o que está acontecendo. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de drones que são utilizados para assassinar líderes políticos, como já aconteceu no Oriente Médio, por exemplo. Uma superinteligência artificial poderia intencionalmente acabar com a humanidade, destruindo a atmosfera e a biosfera do nosso planeta. Com nanotecnologia autorreplicadora, ou poderia disparar todas as nossas armas nucleares, desencadear um apocalipse robô, como no Exterminador do Futuro. Vocês que se assistiram à série O Exterminador do Futuro, pode ter uma dimensão do que pode representar o desenvolvimento da superinteligência artificial. De modo que pode desencadear um apocalipse robô, como no Exterminador do Futuro, ou liberar alguns poderes da física que sequer conhecemos. Há o risco de que a superinteligência artificial seja utilizada pelas grandes potências para desenvolver armamentos mais poderosos do que os atuais, para defender seus interesses e impor sua vontade na cena mundial. Se as grandes potências embarcarem em uma corrida armamentista, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, com o uso de superinteligência artificial contra nações rivais, uma superinteligência artificial armada poderia sair do controle, seja em tempos de paz ou durante uma guerra. Tudo isto, meus amigos, impõe a necessidade de que sejam desenvolvidos mecanismos de controle da superinteligência artificial e dos sistemas inteligentes que nós vamos descrever agora.
vamos mostrar como eliminar os malefícios e riscos do uso da inteligência artificial. Repetindo, eu quero dizer o seguinte, que tomando por base a leitura dos artigos que nós citamos no início da nossa apresentação, nós constatamos que para eliminar os malefícios e riscos do uso da inteligência artificial, é importante que sejam adotadas as seguintes medidas. O futuro do trabalho em um mundo com inteligência artificial requer a adoção de novas medidas voltadas para a qualificação da mão de obra, que deverá saber utilizar esta tecnologia como ferramenta, como complemento de suas habilidades, com algumas funções sendo atribuídas a máquinas e sistemas inteligentes e novas funções para os seres humanos. Então, e esta preocupação tem que haver com relação ao mundo do trabalho. Nós temos que qualificar a mão de obra para lidar com máquinas inteligentes. Segundo, o seguinte, compete aos planejadores dos sistemas de educação identificar o papel dos seres humanos no mundo do trabalho no futuro, para realizar uma ampla revolução no ensino, em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino, para preparar seus alunos para o mundo do trabalho em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Para implantar uma nova educação, é imprescindível que se comece a identificar as competências necessárias para o trabalho no século XXI e adequar o sistema educacional, o sistema educacional atual, que está obsoleto, para formar cidadãos mais capacitados para a era da inteligência artificial. Esse tipo de abordagem nós apresentamos em um dos últimos livros que nós publicamos, que tem como título A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea. Neste livro nós mostramos o que e como fazer para atender a essa necessidade. O estudante, na era da inteligência artificial, precisa desenvolver um senso crítico para avaliar as informações recebidas e utilizar todas as ferramentas disponíveis de forma consciente, criativa, ética e inteligente. É importante que os professores e as instituições de ensino estejam preocupados com a necessidade de fazer com que o estudante desenvolva o senso crítico, no sentido de avaliar as informações que recebe e utilizá-las de forma consciente, criativa, ética e inteligente. O professor precisa conscientizar os estudantes sobre o plágio, orientá-los quanto à maneira correta de citar autores e usar ferramentas de detecção de plágio. Os estudantes precisam desenvolver senso crítico para avaliar os conteúdos gerados por inteligência artificial. As instituições de ensino devem orientar estudantes e profissionais sobre as boas práticas de segurança na internet e selecionar tecnologias educacionais que respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As instituições de ensino, em todos os níveis, seus administradores e professores, devem perseverar no sentido de fazer prevalecer os benefícios e evitar os riscos do uso da inteligência artificial na educação. Essas são preocupações que devem ser levadas avante no campo educacional. A tendência futura de agravamento do desemprego e da pobreza extrema. Diante desta perspectiva, a solução consistiria na adoção pelos Estados nacionais de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da economia criativa, da economia social e solidária, para atenuar o desemprego, e da implementação da renda básica ou renda mínima universal, para atenuar a pobreza. A solução mais eficaz para atenuar a pobreza consiste na adoção de uma política de garantia de renda para os trabalhadores,
além da necessidade de prover uma renda básica líquida para os trabalhadores desempregados, há um poderoso argumento para a adoção da política de garantia de renda, porque o avanço tecnológico, além de promover o desemprego em massa, contribui para a vertiginosa desigualdade social. Competiria os governos dos países do mundo cobrar imposto das empresas de alta tecnologia para assegurarem a adoção da política de garantia de renda à população desempregada. É preciso, na medida em que as empresas de alta tecnologia, as empresas que estão utilizando, sobretudo, a inteligência artificial, elas contribuem para o aumento do desemprego, é importante que haja uma taxação sobre o lucro dessas empresas, a fim de que esses recursos sejam utilizados para financiar a política de renda básica ou renda mínima universal, para atenuar a pobreza. Então, competiria os governos dos países do mundo cobrar imposto das empresas de alta tecnologia para assegurar a adoção da política de garantia de renda à população desempregada. A política de renda básica ou renda mínima universal para a população é uma das soluções para atenuar a pobreza. O governo dar dinheiro de graça para todos, ou seja, um programa de renda mínima universal, possibilitaria atenuar ou eliminar a pobreza. Mas, inclusive, ajudaria o próprio capitalismo a se manter, a sobreviver. Porque uma das consequências, se, por exemplo, não for adotada nenhuma medida para atenuar a pobreza e o desemprego, vai haver queda de demanda de bens e serviços no mercado. E quem vai ser afetado por isso são os setores produtivos, que não vai ter mercado para colocar seus produtos. Então, uma forma de assegurar que haja demanda no mercado é que o governo adote essa política de renda básica ou renda mínima universal. Então, o governo dar dinheiro de graça para todos, ou seja, um programa de renda mínima universal, possibilitaria atenuar ou eliminar a pobreza, mas também ajudaria no sentido de manter a demanda de bens e serviços na sociedade. O próprio governo também se beneficiaria, porque a economia ela não se degradaria e o governo conseguiria arrecadar tributos por conta da ativação da atividade econômica. Entre as razões para que essa ideia da política de renda básica ou renda mínima universal vire realidade, reside no fato de que distribuir dinheiro diminui o quê? A criminalidade. É outra vantagem também. Melhora a saúde da população e permite a todos investir em si mesmos. Esta, meus amigos, são conclusões de pesquisas que nós realizamos a partir de trabalhos que nós pesquisamos de vários autores em várias partes do mundo, abordando a temática da inteligência artificial e das soluções que permitiriam fazer frente a essa problemática. A política de renda mínima será como venture capital, ou seja, investimento para startups, para o povo, dando a todos a oportunidade de assumir riscos. Quer dizer, na medida que, por exemplo, se distribui essa renda com a população que recebe essa renda pode utilizar parte dela para atender suas necessidades básicas, mas pode, se sobrar recursos, investir em novos negócios, em novas atividades. Os chamados investimentos para startups. Isso vai gerar uma onda de empreendedorismo. O dinheiro deve ser distribuído para todos. Essa é uma tese de um dos autores que nós pesquisamos. Então, se vocês forem acessar os artigos que nós publicamos, de nossa autoria, que aborda essa temática, vai ver que tem um autor que nós
analisamos, que aponta que essa distribuição ela deveria ser para todos, pobres, ricos, classe média. A visão desse autor, que eu pesquisei, é de que o programa de renda básica passaria a ser universal, ao ser expandido para todos. Ou seja, isso se tornaria um direito de todos os cidadãos, e não um favor. O programa de transferência de renda, através do qual o Estado proporcionaria renda às pessoas pobres, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, que é até uma boa base para que aqui no Brasil esse programa de renda mínima ela seja adotada para fazer frente às pessoas desempregadas e também à pobreza em geral. Então esse programa de transferência de renda, através do qual o Estado proporcionaria renda às pessoas pobres, deve ser complementada pela adoção da economia criativa e da economia social e solidária, como solução para combater o desemprego em massa resultante do avanço tecnológico. Então nós combateríamos a pobreza com a política de transferência de renda, renda mínima, renda básica, renda mínima universal. E o desemprego seria combatido pela adoção da economia criativa e da economia social e solidária. A geração de emprego com a economia criativa, agora vamos explicar o que é que significa cada uma delas, a economia criativa e a economia social e solidária. A economia criativa se realiza com atividades com potencial socioeconômico que lidam com criatividade, conhecimento e informação, e seriam menos afetadas pelo avanço da inteligência artificial. Eu quero dizer o seguinte: certamente essa área de economia criativa vai ser afetada pela inteligência artificial, mas vai ser numa escala bem menor. Por quê? Porque empresas desse segmento combinam a criação, a produção e a comercialização de bens criativos de natureza cultural e de inovação como moda, por exemplo, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. São áreas que estariam no âmbito da economia criativa. Em comum, empresas desta área dependem do talento e da criatividade dos seres humanos para efetivamente existirem. E essa criatividade dos seres humanos poderá ser potencializada com o uso também da inteligência artificial. A geração de emprego com a economia social e solidária se realizaria com atividades baseadas em uma nova forma de organização do trabalho, em que a maximização do lucro deixa de ser o principal objetivo. Só para vocês terem ideia, meus amigos, a economia social e solidária já vem sendo praticada, sobretudo na Europa, na Inglaterra, mas sobretudo na França. Na França, por exemplo, as empresas relacionadas com a economia social e solidária respondem por 10% do PIB francês, que não é pequeno, o PIB francês. No Brasil, apenas 1% do PIB brasileiro tem a contribuição da economia social e solidária. Então, no Brasil, nós temos um potencial ainda muito grande a desenvolver nessa área de economia social e solidária. Então, com base na economia social e solidária, existe a possibilidade, por exemplo, de recuperar empresas falidas, de massa falida. Por exemplo, se houver alguma empresa que faliu, o governo poderia criar as condições para que ela possa ser utilizada de outra forma, dando continuidade ao seu trabalho, mas com um novo modo de produção. A economia social e solidária, nesse caso, operaria no sentido de maximizar a quantidade e a qualidade do trabalho, e não a maximização do lucro, que é o que comanda as empresas no sistema capitalista.
Neste caso, o foco deixaria de ser a maximização do lucro, passaria a ser a maximização do trabalho. Então, a margem daquelas áreas onde a maximização do lucro é o que move muitas empresas, nós teríamos empresas cujo móvel da ação seria a geração de trabalho. É uma das formas de gerar trabalho, seria incrementar as atividades de economia social e solidária. A economia social e solidária é um novo modelo de desenvolvimento econômico, político e ambiental, que tem uma forma diferente de gerar trabalho e renda em diversos setores, como, por exemplo, seja nos bancos comunitários. Você pode, por exemplo, desenvolver microcréditos, sobretudo para pequenos microempreendedores. Nas cooperativas de crédito, desenvolvimento das cooperativas de crédito, nas cooperativas de agricultura familiar, na questão do comércio justo e nos clubes de troca. Então, existem várias modalidades, várias áreas, vários setores de atividade econômica em que a economia social e solidária poderia ser incrementada. A superinteligência artificial deve ser desenvolvida para o bem comum da humanidade. Essa é que é a tese que é defendida por vários estudiosos da questão da inteligência artificial. O princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial no mundo só será possível colocar em prática, na minha modesta opinião, com a existência de governos democráticos em cada país e de um governo democrático mundial, sem o qual a humanidade ficará à mercê não apenas de máquinas superinteligentes que decidem destruir os seres humanos, mas também de governantes mal intencionados. Então é importante que, do ponto de vista institucional, tenhamos governos que tenham esse caráter democrático e que haja um governo mundial que tenha essa capacidade de assegurar que a inteligência artificial seja usada globalmente para o bem da humanidade e não para o mal. É preciso que o princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial de longo prazo seja levado avante a fim de evitar o risco de que ela seja utilizada para o mal e não para o bem da humanidade. E que haja governos democráticos em cada país do mundo e um governo mundial que faça com que esses objetivos sejam atingidos. É preciso que haja uma forte colaboração de pesquisa entre a comunidade de segurança cibernética e a de desenvolvimento da superinteligência artificial, em que todas as partes envolvidas incorporem o princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial de longo prazo. A superinteligência artificial requer que sejam desenvolvidos melhores mecanismos de controle antes de criar os sistemas inteligentes. É preciso que sejam desenvolvidos melhores mecanismos de controle antes de que esses sistemas inteligentes sejam criados. Essa é a tese de muita gente. Para que isso aconteça, é necessário atrair os maiores especialistas em matemática e ciência da computação para este campo, ou seja, o campo do desenvolvimento de sistemas inteligentes que persigam o princípio do bem comum da humanidade. Recentemente, a União Europeia deu um grande passo ao estabelecer regras, as primeiras do mundo, sobre como as empresas podem usar a inteligência artificial. Recentemente, no Brasil, foram adotadas medidas com essa preocupação pelo governo federal. Mas é necessário que haja uma regulamentação aprovada pelo Congresso Nacional, que haja uma lei que regulamente o uso da inteligência artificial no nosso país, a fim de que o princípio do bem comum seja perseguido também em nosso país. Então, como eu já disse, a União Europeia deu um grande passo a estabelecer a regulação da inteligência artificial na Europa. É um movimento que abre caminho para padrões globais de uma tecnologia usada em tudo. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia que é usada em tudo.
Não há nenhuma área de atividade humana em que a inteligência artificial não possa ser utilizada. Pode-se adotar os 10 passos, aí baseado nas pesquisas que nós realizamos, nós chegamos à conclusão que pode ser adotado 10 passos de contenção dos riscos da superinteligência artificial, que vamos descrever agora. São 10 passos, aqui nós já vamos finalizar nossa apresentação, mostrando quais são esses 10 passos. Primeiro, a segurança técnica, com a adoção de medidas técnicas concretas para aliviar possíveis danos e manter o controle. Então é importante que haja, digamos assim, medidas relacionadas com a segurança técnica do desenvolvimento da inteligência artificial. Segundo, auditorias. Trata-se de uma maneira de assegurar a transparência. É necessário que haja auditoria permanente de tudo que seja feito e realizado no âmbito da inteligência artificial para evitar que o ovo da serpente geradora dos males do uso da inteligência artificial possa prosperar. Então é necessário auditorias. Terceiro, gargalos. Quer dizer, é necessário criar gargalos, ou seja, criar alavancas para retardar o desenvolvimento e ganhar tempo para a ação dos reguladores, ou seja, dos governos, e o desenvolvimento de tecnologias defensivas. Então, é importante, por exemplo, no desenvolvimento de cada nova tecnologia relacionada com o uso da inteligência artificial, é necessário que sejam desenvolvidas tecnologias defensivas, no sentido de neutralizar qualquer possibilidade de uso maligno daquela tecnologia baseada na inteligência artificial. Os criadores ou desenvolvedores de tecnologias na área da inteligência artificial, é preciso que haja obtenção de garantia de que esses desenvolvedores de tecnologia insiram controles apropriados desde o início. Por exemplo, é importante que todos aqueles que desenvolverem novas tecnologias na área de inteligência artificial insiram controles apropriados para evitar que aquela máquina saia do controle humano. Quanto às empresas envolvidas no processo de desenvolvimento da inteligência artificial e de uso da inteligência artificial, é importante que haja um alinhamento dos incentivos das organizações por trás da tecnologia com a sua contenção. Por exemplo, é importante que todas as empresas que recebam financiamento público ou privado para o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, é que essas empresas, que esses incentivos estejam alinhados com a contenção dos males que aquela tecnologia utilizada por aquelas empresas possam proporcionar. O papel do governo: é preciso que haja uma ação efetiva na regulamentação da tecnologia, a implementação de medidas de mitigação. Então é importante que, além da regulamentação, que hajam, digamos assim, softwares, algoritmos que sejam capazes de mitigar qualquer efeito maléfico que uma determinada tecnologia possa proporcionar. A sétima medida diz respeito às alianças. É necessário que internacionalmente seja criado um sistema de cooperação internacional para harmonizar leis e programas. É importante que as leis e programas internacionais relacionados com a inteligência artificial, elas sejam harmonizadas entre si, para não haver falhas neste ou naquele país, porque mesmo que num determinado país se adotem medidas que sejam absolutamente garantidoras de que a inteligência artificial será utilizada exclusivamente para o bem, mas em outros países pode haver lacunas que possam levar ao desenvolvimento maligno da inteligência artificial.
É importante que haja o desenvolvimento de uma cultura, como, por exemplo, a defesa do programa do bem comum. E outra, que haja um compartilhamento de aprendizados e falhas, a fim de disseminar rapidamente os meios de lidar com eles. Então é importante que, por exemplo, as falhas, as lacunas que eventualmente possam ocorrer, é importante que haja uma disseminação desse tipo de problema e também das medidas que foram adotadas ou que poderão ser adotadas no enfrentamento de novos problemas que venham a ocorrer no futuro. Nona ação, movimentos. É necessário que haja uma exigência pública para que cada componente envolvido no processo de desenvolvimento da inteligência artificial seja obrigado a prestar contas. Todos têm que prestar contas dos seus atos. Empresas, desenvolvedores da tecnologia, governos, todos têm que prestar contas dos seus atos. E, finalmente, é necessário que haja uma ação harmônica de todos os envolvidos para que a contenção dos riscos da superinteligência artificial seja um círculo virtuoso de medidas mutuamente reforçadoras. Então, essas são, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito de tão relevante problema que é a questão do uso da inteligência artificial, dos seus riscos e das medidas que, na nossa modesta opinião, devem ser adotadas para evitar que a inteligência artificial seja utilizada para o mal e não para o bem da humanidade. Finalizo com um forte abraço para todos.